Hoje foi dia de volta às aulas para os alunos da rede municipal de Praia Grande. Nós fomos conferir como foi o retorno na escola Roberto Mário Santini. Para os pais que ficam do lado de fora, sobra preocupação. A gente fica ansiosa, assim, nervosa, né, como vai ser, tudo, mas eles tiram de letra. César tirou fotos do retorno às aulas da filha Daiane, de 9 anos. Para registrar mais esse momento dela, né, que vai fazer parte da história da minha filha, com certeza. As crianças querem contar o que fizeram para os colegas e também conhecer novos amigos. Conhecer a professora, mó legal. E os amigos também? Eu não conhecia, eu conheci agora. Hoje foi volta às aulas para mais de 45 mil alunos matriculados na rede de ensino de Praia Grande. Ah, e lembra da Cíntia que estava na porta toda preocupada com a filha? Então, encontramos a Joana na escola. Muito legal. O que tá legal? É o primeiro dia de aula. Tá legal? É. Por quê? É porque a gente começou as aulas para aprender português, matemática, ciência. E o doutor Rubens já está aqui com a gente para falar sobre a volta às aulas. Vamos começar falando sobre mochila, doutor? Vamos lá. Boa tarde, em primeiro lugar. Boa tarde, Vanessa. Doutor, qual é a mochila ideal para que futuramente a criança, o adolescente, não tenha um problema na coluna? A primeira coisa importante não é escolher a mochila pelo personagem, né? Isso é uma coisa muito importante para os papais e para as mamães. A mochila, basicamente, ela tem que ter o comprimento no máximo na altura do ombro. Né? No máximo na altura do ombro. E batendo na coluna lombar. Do ombro até a coluna lombar. E a largura não pode ultrapassar a largura do tronco, um pouquinho menor do que a largura do tronco. Então, isso o tamanho é o ideal. da criança também influencia na hora da escolha? Agora, influencia e muito o tamanho da criança, mas uma coisa muito importante é o que você vai colocar lá dentro. E a mochila e mais o que tem dentro não podem ultrapassar 10% do peso da criança. Por exemplo, uma criança de 30 quilos só pode carregar nas costas 3 quilinhos. Uma criança de 40 quilos, 4 quilinhos. E com as mochilas de rodinha, a mesma coisa. Não é porque você vai puxar que você vai sobrecarregar. Até porque existem obstáculos, né? Existe, às vezes, um degrau e a criança precisa entender que ela vai ter que carregar aquilo ali. E ela tem que ser ensinada como carregar o pezinho. Doutora, a gente viu algumas imagens ali de mochilas. Tem crianças, adolescentes que levam a mochila no ombro só. Isso não pode. Não pode, porque a escoliose, que é a alteração da coluna, né? O desequilíbrio da coluna para um lado ou para o outro, começa na infância. Os principais distúrbios da nossa coluna acontecem por excesso de peso nessa fase do desenvolvimento ósseo da criança. Então, colocar a mochila de um lado, ela desequilibra a coluna. Escoliose. Certo. Agora, doutor, outro ponto importante, calçado. Qual é o calçado ideal para criança, adolescente ir para a escola? Calçado é uma coisa importante, né? Eu digo sempre, o fungo gosta do quê? Guarde bem isso, que é quente, úmido e escurinho. Calçado precisa ser trocado, você precisa pelo menos, se possível, ter 2 ou 3 calçados, porque ele precisa tomar ar. Ele precisa colocar um pouquinho de pó antisséptico, ele precisa tomar sol, ele precisa estar num lugar ventilado. Então tem que trocar. Tem que trocar o sapato sempre. E outra coisa muito importante, para as meninas, nada de saltinho, sem salto, né? E quando você for comprar o sapato, se o seu filho tiver algum distúrbio do pisar, ou pronação, ou supinação, aí você precisa receber a orientação de um ortopedista. Agora, doutora, além da mochila, do sapato, a gente sabe que outra preocupação é na hora de mandar, né, o lanche para a escola. Os pais nunca sabem o que colocar na lancheira. Então, a gente foi consultar e a gente pediu ajuda a uma nutricionista para saber qual o alimento ideal para colocar na lancheira. Eu sou Carla, mãe do Gabriel. As aulas estão começando. Eu gostaria de saber o que colocar na lancheira que seja saudável, mas que ele realmente coma. Então vamos começar pelas bebidas. A melhor opção de bebida é os sucos de frutas naturais, que pode ser colocado na garrafinha da própria lancheira ou algumas opções industrializadas. Então existem alguns sucos de uva que são integrais. Água de coco também é uma ótima opção. E para compor fonte de cálcio, a gente pode entrar com as bebidas à base de soja, que as crianças também aceitam muito bem. Quais são as opções de lanches, então?
Vamos começar pelo sanduíche. O ideal é que seja o pão integral, porque é rico em fibra, vitamina e mineral, ou cookies integrais. Uma boa opção também é um bolo de fruta integral, pode ser de banana ou maçã. E aqui a gente colocou uma granola para compor um lanche junto com o iogurte, que é fonte de proteína, cálcio necessário nessa fase da vida. Outra opção que muitas crianças gostam e para compor fontes de vitaminas, minerais e fibras são essas cenouras, que a gente já encontra pronta no supermercado e descascada, e as frutas, então uma maçã, uma pera ou a fruta picada, como melão, morango, melancia, que as crianças aceitam muito bem. Para compor também fonte de proteína, que é o caso do queijo branco ou um queijo Minas, pode levar também para ele torrada integral ou biscoito integral de gergelim. O que eu devo evitar de mandar na lancheira? Isso é muito importante. Essas crianças, nessa fase da vida, devem evitar em excesso refrigerante, salgadinhos de pacote, bolachas recheadas. Esses são alimentos que contêm muito açúcar, sódio e gorduras saturadas. Obrigada pelas dicas. Agora, Gabriel, vamos montar sua lancheira? O que você vai levar para a escola? Muito bem, tá de parabéns, viu? O Gabriel aprendeu bem a lição, né, doutora? Agora, se os pais seguirem essas sugestões, eles não erram nunca, né? É isso aí. É tão fácil quando você oferece para a criança as coisas boas. Me assusta aquela mãe, aquele pai que diz que encontra com a gente e fala assim: puxa vida, meu filho só come porcaria e besteiras. Nossa, se você sabe que você está oferecendo porcaria e besteiras, você está fazendo o futuro adulto ser um adulto hipertenso, obeso ou diabético. Dizem alguns especialistas, Vanessa, que você turbina a sua genética na infância com a alimentação. Ou seja, se eu tenho uma genética de predisposição à hipertensão, diabetes, obesidade, dependendo do que eu comer, eu turbino. Lá na frente, eu vou me tornar um obeso, um diabético, um hipertenso. A alimentação é essa que a Tatiana falou. Essa é fundamental. Ofereça coisas boas, ofereça coisas gostosas e saudáveis. Agora, doutora, a escola pode ajudar nisso, né? Não vendendo salgadinhos, vendendo coisas mais saudáveis. Isso é fundamental. Papai, você precisa, antes de colocar o seu filho na escola, conhecer a cantina da escola. É né? importante Porque também. ali pode ser que você esteja educando em casa e a criança esteja sendo deseducada no alimentar dentro da escola. Doutora, obrigada. Agora essas e outras dicas estão lá no blog do Dr. Rubens, no nosso site tvtribuna.com/Rubens Amaral. Não é isso, doutor? Lá você tem muito mais. Obrigada. Obrigado.